Olá, bem-vindos ao canal Diário da Lai. Hoje eu vou compartilhar com vocês no livro de 1 João, capítulo 17, que diz assim: Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui, nessa passagem, o Senhor deixa uma grande lição para nós, como cristãos, ou não cristãos também, mas que tem, a generosidade em seu coração, Em algumas traduções, generosidade vai se transformar na palavra amor, Aquele que é generoso, ele normalmente ele ama, ou pelo menos deveria ser assim, gente? Às vezes a pessoa também confunde, a palavra generosidade e acaba fazendo por outros motivos que não seja o amor genuíno, verdadeiro, aquele que Deus nos ensinou. Mas trazendo aqui para a meditação, esse versículo, eu quero compartilhar um testemunho com vocês que vai dar um exemplo disso. Certa feita aqui na minha cidade, eu passando pela rua, todos os dias eu passava pelo mesmo caminho e, como todas as vezes, sempre eu me encontro com pessoas em estado de rua, mas dessa vez era uma pessoa diferente, era um senhor mais velho de idade e ele tinha acabado de sair do presídio, ele estava com a tornozeleira eletrônica. E eu olhando para aquele senhor passando, eu ia passar direto, por causa do horário de trabalho. Só que aí, como aqueles que andam, e tem a palavra de Deus em seu coração, eles não conseguem ser indiferente com a necessidade do outro. Então, eu passando por ali, eu fui até na frente, retornei. E nisso que eu retornei, eu sentei do lado desse senhor e disse assim: oi, tudo bom? Qual o nome do senhor? Ele falou o nome dele. Aí eu falei: o meu é fulana de tal. Aí ele: tudo bem. Aí eu falei: o senhor já se alimentou hoje? Era de dia isso, Ele disse assim: não comi ainda não. Eu falei assim: tá, vou dar um jeito de... Eu tô indo trabalhar agora, mas assim que eu voltar de lá, porque na hora do almoço sempre tem marmitas, limpinhas que sobram, porque as crianças comiam menos, e aí a gente separava no prato o que a criança comia, porque nessa época eu tava cuidando de uma criança particular. E aí eu falava: vou trazer para o senhor, se o senhor ainda estiver aqui, eu trago o almoço. Ele: tudo bem. Mas nisso eu abençoei dizendo: Deus, se não der tempo de eu voltar com o alimento, que o Senhor envie alguém também que possa alimentá-lo até que eu retorne, para poder ajudá-lo na sua necessidade. Ok, fui trabalhar, trouxe a marmita, voltei. Aí nisso que eu voltei, eu dei o alimento a ele, falei: olha, trouxe aqui, tá fresquinho, entreguei a ele. E foi assim sucessivas semanas. Toda vez eu passava pelo mesmo lugar e aquele senhor estava no mesmo lugar, nas mesmas condições. E eu disse assim: o que o senhor está fazendo aqui? Ele: acabei de sair do presídio e tal. Eu falei: o que o senhor fez? Aí ele falou que ele era homicida, que ele tinha matado uma pessoa em legítima defesa e tal. Eu falei assim: ok, mas e sua família? Aí eu pergunto sempre, Eu falei: sua família? Ninguém me ama não, eles não querem saber de mim não, eles são de outra cidade e tal. E aí eu falei: beleza. Entendi a história dele, falei: ok. Aí todo dia eu passava, sempre ele com a mesma necessidade, ou de alimento, ou às vezes de uma roupa, porque eu via que ele estava sem blusa, aí eu perguntava, ele dizia que sujou a outra, e aí eu trazia uma pecinha de roupa, num dia, no outro era o alimento. E teve um dia em especial, isso era à noite, eu passando, ele estava ali sentado, deitado, e aí eu disse assim para ele, falei assim: olha, o senhor tem com que se cobrir essa noite? Ele disse assim: não, minha filha, não tenho. E eu disse assim: mas o senhor quer que eu traga um lençol para o senhor? Não vou prometer uma coberta, porque a casa que eu tô hoje não tem, eu acho que coberta, mas um lençol eu consigo trazer para o senhor. Ele disse assim: tudo bem, minha filha, eu aceito. Só que aí eu vi também que ele não tinha comido, gente? Aí você leva o lençol, e aí eu pensei: pô, e a comida? Então eu fui lá correndo, peguei a comida, coloquei um pouco numa vasilha, bem quentinho, esquentei, trouxe um lençol que era do meu amigo, que nem sabe que eu peguei, mas que eu não podia, deixar o moço sem o lençol, e voltei lá. Quando eu cheguei lá naquele banco, ele estava deitado sobre um banco aqui na pista principal da cidade, e eu disse assim: olha, trouxe aqui a cobertinha para tampar o senhor, o lençol, e estava começando a chuviscar, gente, neblinar. E um detalhe que eu esqueci de falar é que ele tinha dificuldade para se locomover. Ele estava com problema nas pernas, então ele andava arrastando o bumbum no chão. Ele não conseguia ficar firme de pé e sustentar o seu próprio corpo. E aí eu falei assim: ok, o senhor já se alimentou? Ele: não. Eu falei: o senhor tem como sentar para o senhor se alimentar? Aí ele: tudo bem, eu tô com fome. Aí ele sentou.
Aí nisso que ele sentou, o que eu fiz? Eu dei na mão dele, só que aí eu percebi que ele estava tremendo demais e ele não iria conseguir levar a comida na boca, ele estava tendo dificuldade. Eu disse assim, o senhor se importa se eu te dar o alimento? Ele falou assim, não, você se importa? Eu falei, não. Ele, então tudo bem. Aí eu pegava ali a comida, levava até a boca dele, esperava ele mastigar com muita dificuldade, porque ele tinha poucos dentes já. E aí, com muita dificuldade, ele comeu algumas colheradinhas, disse que estava satisfeito. E aí ele ficou sério assim por uns minutos. Eu falei, o senhor está bem? Ele disse assim, por que você está fazendo isso comigo? Aí eu falei assim, isso o quê? Ele falou, tá me alimentando, tá me vestindo, tá me tampando, você nem me conhece. Aí eu falei assim, uai, eu faço isso porque eu vi que o senhor precisava, né, ir na andade do senhor aqui na rua. Isso não é uma coisa boa. Ele falou assim, não, mas não é só isso não, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, por que você parou aqui? Aí eu falei assim, olha, eu vou te falar a verdade então, o senhor quer saber? Eu falei, olha, eu sirvo a um Deus, sabe? Eu sirvo a um Deus todo-poderoso, que Ele ama os seus filhos, Ele cuida daqueles que precisam. E até mesmo aqueles que nem reconhecem o cuidado dEle, Ele também cuida. Aí eu falei, olha, eu vi que o senhor precisava de ajuda e como eu tenho Deus no meu coração, eu vim te ajudar, porque eu sei que é isso que Deus faria, eu sei que é isso que o Senhor desejaria que eu fizesse pelo Senhor. Aí ele começou a chorar e falou assim, mas nem Deus me quer porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um matador, eu sou um assassino, eu não sou uma pessoa boa, nem minha família me ama, nem minha família gosta de mim. Eu falei, olha, sua família pode até não gostar do Senhor, o Senhor mesmo pode até não gostar do Senhor, mas o Senhor ama a sua vida. Se Ele não te amasse, Ele não teria colocado no meu coração o desejo de vir aqui te ajudar, né, e te servir na sua necessidade. E aí aquele Senhor chorou, 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 e ele agradeceu, ele falou assim, eu posso deitar? Eu falei, pode, você está cansado? Ele falou, tô. Aí eu deitei, tampei ele até a cabeça, porque estava chuviscando, e eu vi que ele tinha dificuldade com os braços naquele momento, ele estava, acho que, passando mal, mas eu não podia saber. Mas o melhor que eu pude fazer nas minhas limitações ali, condição, eu fiz. E disse assim, olha, Deus vai te abençoar, você vai ter uma noite abençoada. Eu sei que aqui não é um bom lugar para o Senhor estar, mas eu sei que Deus, né, vai cuidar do Senhor e vai te ajudar e vai dar tudo certo. E aí aquele homem dormiu, né, passou a noite dele ali, no outro dia, né, foi um novo dia. Ele estava lá na rua, como sempre, como eu disse para vocês. Mas o que eu quero trazer com isso aqui? Muitas das vezes a gente passa por pessoas, situações, e a gente não consegue demonstrar o amor de Deus, às vezes com palavras, né? Mas eu quero aqui trazer para nós que a gente pode ajudar de outras formas, seja vestindo aquele que está sem roupa, seja dando alimento para aquele que está com fome, ou seja, né, até mesmo mudando talvez, quem sabe, né, a história de alguém que está em estado de rua, não somente esses, mas tem N situações, né, pessoas acamadas, outros doentes. Então, eu senti no coração de vir aqui compartilhar esse testemunho com vocês. Às vezes a gente tem a impressão de que se a gente falar do amor de Deus, daquilo que Deus faz através da vida da gente, às vezes a gente tem a ideia de que os outros vão nos julgar, vai nos criticar, vai falar que a gente quer se aparecer, quer ganhar mídia, né, sobre a história do outro. Mas isso também tem a ver com a minha história, né, com a minha caminhada, com aquilo que o Senhor tem movido no meu coração a fazer pelo próximo. E assim como na palavra de Deus aqui está dizendo, que se quando a gente vê o irmão passando por necessidade e a gente não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus em nós? Porque o amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós mediante os atos de justiça, que são as pequenas ações que a gente, durante o nosso dia, durante a nossa trajetória, a nossa jornada de vida, a gente vai cultivando, seja alimentando, né, como eu disse, seja vestindo, ou seja até mesmo orando, né, intercedendo. Mas aqui o Senhor está falando de coisas materiais, sabe? Daquilo que você pode fazer na hora, com o que você tem. E não somente com a palavra, né? Porque pregar a palavra, mas dispensar aquela pessoa que necessita com as mãos vazias também não é algo que agrada também a Deus. Por quê? Porque dá a ideia de que a gente não pode compartilhar com o outro aquilo que Deus mesmo que nos deu, sabe? E se Deus nos dá, Ele dá em abundância, para que cubra a sua necessidade e a do outro também. Então, que a gente possa aprender através dessa palavra, desse testemunho, que se o Senhor nos deu, é porque nós temos capacidade de compartilhar.
Então, que nós possamos ser movidos pelo desejo de compartilhar o amor de Deus através de pequenas ações, pequenos gestos, né? Independente do que as pessoas vão dizer, se é para se aparecer, se não é, faça aquilo que o Senhor colocar em seu coração, estenda a mão para aquele que precisa, e eu tenho certeza que Deus te abençoará muito mais, né? E nada vai te faltar. Amém? Que Deus te abençoe.